véu não era uma parede. Não era uma muralha como as dos livros antigos, feitas de pedra e promessa. Ele era o céu. Pelo menos era o que parecia para quem já tinha nascido sobre ele. Ele se movia quando o vento soprava, quase nada, só um tremor lento, colossal, como se o próprio firmamento estivesse respirando. Às vezes ondulava, às vezes parecia esticar. Nunca o bastante para que alguém gritasse, sempre o bastante para que alguém percebesse. Lina percebia. Ela morava onde o véu ficava mais fino. Não havia muralhas na borda, não poderiam haver. O véu não era reto, não era fixo. Construir pedra onde o céu podia avançar era desperdício. Terra era preciosa, madeira era preciosa, ferro era precioso. Vidas eram menos. Então à noite, quando os sinos tocavam, homens e mulheres vestiam aço e se tornavam a muralha. Lina não achava estranho, era assim desde sempre. Naquela manhã, o vento estava leve. O céu ondulava como seda distante. "Você viu?" Darek perguntou, chutando uma pedrinha contra um poste torto. Lina viu. Sempre via. Ele mexeu um pouco. Darek franziu o nariz. "É só o vento." Talvez fosse. Quase sempre era. Eles corriam entre as casas de madeira reforçada, desviando de cordas com roupas penduradas e baldes de água. As portas tinham tiras de ferro pregadas na diagonal. Algumas tinham marcas antigas, arranhões fundos demais para serem feitos por ferramentas. Lina já havia perguntado sobre eles. "Coisas da noite", a mãe dissera, como se explicasse chuva. Ela e Darek gostavam do campo aberto depois das últimas casas. Ali a grama crescia irregular, e às vezes encontravam pedaços de coisas esquecidas. Um botão de armadura, uma tira de couro ressecada, uma lâmina quebrada. Naquela tarde encontraram um pedaço de metal curvo, pesado. "Era de um cavaleiro", Darek declarou, segurando o objeto como se fosse um tesouro. "Ou de alguém que ficou do lado errado", Lina respondeu. Ele riu, mas não muito alto. Todo mundo sabia o que era o lado errado. Era o que existia além do véu. Não se via claramente. O mundo além parecia distorcido, como se estivesse sempre sob água profunda. Às vezes algo se movia lá fora, às vezes não. Diziam que tudo que estava além havia mudado quando a torre surgiu. A torre. Mesmo da borda, ela era visível. Uma linha impossível atravessando o céu, erguendo-se mais alto do que qualquer coisa deveria. Não parecia feita, parecia cravada. "Você já quis morar perto dela?" Darek perguntou certa vez. Lina pensou. Quanto mais perto da torre, mais estável era o véu. Diziam que lá o céu quase não tremia. As casas eram de pedra verdadeira. Os cavaleiros da aurora patrulhavam com armaduras polidas, bandeiras que não tinham remendos. Aqui, as bandeiras eram menores. "Eu gosto de ver ele mexer", Lina disse. Darek fez careta. "Eu não." O sino tocou antes do entardecer. Não foi um toque desesperado. Foi firme e constante. Lina parou de correr. Não havia pânico nas ruas, apenas movimento. Portas fechando, panelas sendo retiradas do fogo, pessoas caminhando para dentro. No campo, os soldados já se posicionavam. Sem muralha, sem pedra, apenas linha. O vento mudou. Lina sentiu primeiro na pele. Não era frio, era peso, como se o ar estivesse ficando mais denso. O véu ondulou. Darek segurou o braço dela. Ele avançou. Ela não sabia dizer. Não se via avanço como se vê um passo. Via-se diferença. A grama próxima à borda parecia inclinar-se para dentro. Do outro lado, algo se moveu. Não forma, não rosto, só deslocamento. Os soldados ergueram lanças. O céu respirou de novo. Depois recuou. Quase imperceptível, mas o suficiente. Quando o sino tocou 2 vezes curtas, significava que a noite seria longa. Lina e Darek sentaram perto do poço central, sussurrando. "Você sabe que teve um homem que atravessou", ela disse. Darek arregalou os olhos. "Ninguém atravessa." Ele atravessou. Ela falava como quem conta uma história repetida muitas vezes. "Dizem que ele entrou sozinho. Não foi puxado. Não tropeçou. Ele caminhou." "Por quê?" Ela deu de ombros. "Ninguém sabe." Ela olhou para o céu. "Dizem que ele gritou." "De dor." Ela balançou a cabeça. "De surpresa." O vento soprou mais forte, fazendo o véu ondular como seda tocada por pedra invisível. "E ele voltou?" Darek perguntou. "Voltou." Silêncio. "E ele não piscava." Darek riu, nervoso. "Isso é mentira." "Quase tudo é," Lina respondeu. As tochas foram acesas no campo. As silhuetas dos soldados se tornaram sombras alongadas. Além do véu, algo parecia observar, ou talvez fosse apenas imaginação moldando a escuridão. Lina não sentia medo, sentia curiosidade. Se o véu protegia, por que se movia? Se era natural, por que parecia atento? Se era céu, por que às vezes parecia olhar de volta? Ela nunca diria isso em voz alta. Crianças não perguntavam essas coisas na frente dos adultos. A torre brilhava distante sobre a luz que restava do dia. Imensa, firme, silenciosa.
Darek encostou a cabeça no ombro dela. Um dia eu vou ser cavaleiro. Da Aurora. Talvez. Ela pensou nos homens de armadura polida perto do centro. Pensou nos soldados da borda, com aço marcado e olhos cansados. Eu acho que o véu gosta da gente aqui. Ela disse. Gosta. Ele nunca leva ninguém que não esteja procurando. Darek ficou quieto. O vento soprou de novo. O céu ondulou. E por um instante muito breve, Lina teve a impressão de que o movimento não seguiu o vento. Foi só um segundo. Talvez menos. Ela não disse nada. Porque crianças não entendem tudo, mas percebem. E naquela noite, quando o sino ecoava e as lanças permaneciam erguidas sob o céu que respirava, Lina olhou para a torre distante e pensou pela primeira vez: se o véu nos protege, porque parece que estamos esperando alguma coisa. O vento não respondeu. O céu ondulou outra vez e a noite caiu sobre o véu.